Começando então aqui o estudo do mini dólar para essa semana do dia 24 de julho. Tempo gráfico mensal primeiro, que eu preciso ressaltar do mensal que nós estamos em canal de baixa e que é a região de 50% deste canal. É o meio do canal. Nós estamos em região do meio do canal e também em região de fundo importante, esse fundo aqui, que não é qualquer fundo, é um range grande, é um range de uns 160 pontos mais ou menos, é um suporte de range grande, não é coisa simples aqui não. Outra coisa também, que em relação ao mensal, a força compradora aqui foi rompida, olhando pelo mensal, no semanal pelo menos não. Basicamente só isso que eu tinha que ressaltar, não está próximo da LT inferior, então tem muito espaço ainda para andar. Em relação ao semanal, relembrando, nós tínhamos aqui duas figuras. Deixa eu desenhar. Essa figura aqui de cima, um triângulo descendente, que também foi rompido aqui. E também, ao mesmo tempo, tínhamos um caixote nessa região, que também coincidiu e foi rompido. E aí, nesse candle dessa semana 22 aqui, eu achei bem interessante, porque formou um candle de virada muito forte de venda, em região de troca de polaridade. E ao mesmo tempo eu vi que formou esta pernada de correção e essa aqui veio formar um topo duplo de continuidade, acionou o pivô, isso aqui tudo seria uma fase de correção, relembrando, figuras quando são de continuidade, elas nada mais são do que uma grande fase de correção. Então, se eu ampliar o movimento inteiro, foi isso aqui só. Mas se eu olhar no micro, essa pernada de correção, teve duas, para ser um topo duplo. E aí, se eu pegar projeção desse movimento, dessa correção, o primeiro alvo foi cravado. Então, o primeiro alvo aqui segurou, não apenas isso, mas nós tivemos aqui pelo semanal 2/3 de força vendedora restante segurando, e também essa LT desse fundo, região desse fundo aqui, desse, e agora também testando de novo. Então, nós tivemos aqui uma defesa, né, há um mês atrás, essa região de defesa. Aí nós tivemos essa reação, um candle de rejeição muito feio, esse candle aqui, deixa eu tirar os estudos, um candle de rejeição muito, muito feio, este. E depois também mais um candle de rejeição, logo em região que por price action é de troca de polaridade, presença vendedora. E aí de repente vem e forma qual padrão? Padrão 1, 2, 3 de venda em região de troca de polaridade. Então, presume-se que com esse padrão tende a romper mínima e formar um pivôzinho de baixa, considerando que o movimento está fazendo isso. É pernada de impulsão, uma pernada de correção, pernada de impulsão, pernada de correção e talvez agora uma pernada de impulsão. Então, no semanal eu já tinha até colocado isso, que formou o padrão 2, 3 de venda, que estava formando um caixote, um triângulo descendente, que rompeu aquelas duas figuras, fez troca de polaridade. Está na cara da LTB do canal de baixa, ok, tá mesmo ainda de novo, deixa eu voltar com os estudos aqui, tá de novo na cara da LT, de novo na cara da LT, MM20 rompendo a média de 200, depois eu mostro das médias, candle da semana 22 foi um candle de virada vendedora, essa aqui, e IFR em região de sobrevenda, deixa eu ver se está em região de sobrevenda, tá próximo, tem que tomar cuidado com isso, em região de sobrevenda, e pode vir a buscar a mínima do macro do mensal e do semanal, mesma coisa aqui, essa região pode vir, acho que olhando assim o price action é uma região interessante para buscar, tem muita liquidez aqui, muita ordem estacionada, parada aqui, deixa eu ver o que mais, pode vir a buscar, ok, 50% da pernada recente de baixa foi respeitada, é dessa pernada aqui, 50% foi respeitada, tá querendo formar um pivôzinho então. E deixa eu ver o que mais que eu preciso ressaltar. 1, 2, 3 eu já tinha comentado. Em relação às médias, a média de 20 realmente cruzou a média de 200, então isso aqui reforça uma tendência possível de baixa. Só que esse fundo aqui é uma região que tem duas possibilidades. Aqui, considerando a distância, não pode vir de forma esticada, porque se vir de forma esticada, às vezes pode acontecer um rompimento falso e volta para dentro. O jeito como está vindo, se eu desenhar, tá indo até tranquilo. Pode ser que faça mais uma pernada de correção antes de vir romper. Esses movimentos são os mais saudáveis para romper essa região. Em relação ao diário, deixa eu
ver se tem mais alguma coisa. De candles, não. O candle dessa última semana não foi bonitinho. Foi um candle de rejeição. Em relação ao diário, a gente consegue ver com mais detalhes tudo que eu estava comentando. Isso aqui é uma região de troca de polaridade. Teve uma defesa muito forte aqui nesse dia, que veio uma sequência muito forte de baixa. Não estava tendo nenhum candle de correção, só teve esse dia e esse daqui, diante de vários dias de queda. Chegou nessa região de LT, força compradora, etc. Fez um pivôzinho de reversão, deixa eu desenhar. Um pivôzinho de reversão, que foi esse movimento aqui. E aí segurou em retração dessa pernada, que foi essa região. E ao invés de fazer esse movimento aqui, não, voltou e testou essa região de fundo de novo. E aí eu estava comentando que para movimento de alta não seria interessante se esse movimento fizesse isso, porque agora já está começando a formar uma outra estrutura agora, que é um oco de continuidade, tá? Um oco de continuidade para vir a romper o fundo desse tempo gráfico diário aqui. Então, em relação ao diário, formou um caixote de continuidade, que foi esse caixote roxo aqui, foi um caixote de continuidade com o topo duplo ao mesmo tempo, topo duplo de continuidade, e cravou o primeiro alvo, que eu já tinha mostrado. Estamos em região de presença compradora do candle de ignição C121, já acabou com essa força compradora. Era esse candle aqui, ó, essa região que tinha uma força compradora. Mas eu vou deixar ainda, na hora que romper, se romper, eu tiro isso aqui. Pode ser que a região ainda seja defendida nos últimos segundos do segundo tempo. E está formando um candle de rejeição. Estava, né? Esses candles aqui, tudo de rejeição. De repente formou um de convicção e também agora mais um de convicção. Então, não tivemos mais apenas candles de rejeição. Então, o que eu vou colocar aqui é que está formando um oco de continuidade. Isso aqui é muito importante. E ainda está muito afastado da média de 200. Deixa eu ver em relação à média de 200. Está um pouco afastado sim, mas não tanto quanto estava aqui antes. Se eu usasse uma seta em relação a esse fundo, deixa eu ver a distância em relação a esse. Está quase, né? Praticamente a mesma coisa. Deixa eu ver aqui, melhorar, fundo. Está se aproximando aos pouquinhos, mas ainda assim está distante. Para confirmar isso, eu posso usar aquele indicador de afastamento médio e olhar, colocar 200 aqui, aritmética, que a gente vai ver que está em região ainda de pico. Pico aqui de afastamento que não é saudável. Então, ainda assim, não está com a aproximação boa da 200 em relação ao tempo gráfico do diário. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para ressaltar. Esse fundo aqui, se tiver com splits, jus, agrupamentos, enfim, tudo desativado, não foi rompido. Esse fundo não foi rompido, tá? O fundo tá ainda aqui de pé, faltando, deixa eu ver quantos pontinhos. 15 pontos. 15 pontos para pegar. E, deixa eu ver, em relação ao diário, nada mais. Esse oco aqui vai ser bem relevante, os 60 minutos. Essa região que eu tinha marcado era por causa dessa presença de talvez lateralidade aqui, só que aí agora eu vou arrastar para frente porque pode ser útil e vou deixar essa marcação de 2/3 aqui presente porque pode aparecer força compradora exatamente nesse fundo aqui onde que a gente teve defesa. E aqui, se eu marcar uma LT, será que eu tenho alguma LT aqui? Essa aqui não tá tão relevante, essa aqui eu poderia considerar, mas não vejo necessidade de marcar ela, porque tem confluência aqui já de região, senão vai ficar muita coisa poluída no gráfico. Tinha também formando aqui um ombro, cabeça, ombro nos 60 minutos de continuidade, ombro, cabeça, ombro. Aqui demorou para confirmar e agora está caindo já de forma bem estranha mesmo. 60 minutos em relação às médias. Média de 200, média de 20 muito próximas. Estão se afastando aos pouquinhos, mas sem tendência, sem pivô. Isso aqui parece ser um canalzinho, inclusive, deixa eu marcar aqui. Ah, já tem. Em outro layout eu já tenho, então deixa eu anotar.
que eu não tenho anotação. Cuidado com média 200, porque o preço está em torno dela. Tá próximo. Então não vou apagar isso aqui ainda não, porque é importante. Tende a dar muito gatilho errático em torno de 200. E formou o topo duplo e cravou alvo, topo duplo aqui de cima. Deixa eu desenhar. Esse é o topo duplo. Se eu pegar a projeção desse topo com esse fundo, chegou no 100% praticamente. Então, cravado alvo de topo duplo e pode formar um oco, formou, mas muito feio esse aqui nessa região, muito feio, vou apagar isso. Sequência vendedora importante, sim, nós tivemos uma sequência vendedora importante, que são essas duas lá de cima do topo duplo. E tomar cuidado com sequência final compradora restante, exatamente essa regiãozinha final aqui, onde que teve uma ignição compradora. Essas regiões geralmente tendem a talvez ser defendida. Em relação às médias agora todas, outra coisa que eu precisava ressaltar, que está descendo em forma de canal, está caindo em forma de canal, inclusive eu tenho ele duplicado aqui. Esse meio do canal é muito importante, esse meiozinho. Eu tinha também marcado essa região desse topo e essa região desse fundo aqui com possível lateralidade, mas foi rompido. Se eu mudar agora para 15 minutos para poder ver melhor, essa região ainda segue sendo importante como possível troca de polaridade. Eu não vou arrastar aqui agora para baixo, porque eu não tenho outro fundo além desse, então ainda vou deixar aqui em cima. E desses topos também eu vou deixar aqui em cima, porque eu não tenho outro topo além desse aqui relevante. Então vou deixar esse aqui, que pode ser que volte para dentro dessa região. E agora em relação a este aqui, pode ser que sirva como troca de polaridade, e aí venha servir com outras confluências que eu já falei, do 1, 2, 3 do semanal, para ver romper essa região aqui desse fundo. Enfim, algumas confluenciazinhas. Deixa eu voltar para 15 minutos aqui. Do 15 minutos parece que está formando uma bandeira ou uma cunha de continuidade para vir a cair. Só que em relação aos 5 minutos, a gente vê melhor a situação dessa bandeira longa. Tomar cuidado, porque aqui fechou em trap zone. Sexta-feira fechou em trap zone da 20 com 200. A depender do gap de amanhã, tem que tomar cuidado, porque se for com gap de alta, nós temos a SLT aqui, SLT dos 60 minutos, que está segurando sim, 1, 2, 3, aqui foi rompimento falso, voltou para dentro. Então tomar cuidado no caso de gap de alta, porque aqui também tem presença vendedora. E no caso de gap de baixa, se abrir com gap de fuga ou continuidade que rompe esse fundo aqui, vai tender a pegar um pouco de liquidez, porque tem um fundo maior que faltam 15 pontinhos para pegar. É um fundo semanal, 15 pontos. Só que para vender a gente tem que ter a coragem da 9 e da 20. Então a melhor das hipóteses era o quê? Abrir com gap aqui no meio desse pequeno lateralidade. A gente espera um alinhamento, sequenciamento, um respiro, e aí pega talvez um pullback de pré-rompimento desse fundo e pega um movimento maior de liquidez para pegar o rompimento dessa região desse candle lá do dia 27/6, que está faltando poucos pontinhos do fundo de sexta. Então, o melhor cenário que eu vejo. Em relação à correlação do nosso dólar com a moeda lá de fora, na sexta-feira eu achei até interessante, porque o dólar na sexta subiu, o DXY, que é o dólar diante de outras moedas. E nós não subimos. Movimento bem estranho. Mas o que acontece? Sexta-feira foi vencimento de opções, então é o dia de dever e obrigação das opções, de você estopar praticamente, você pagar quem tem o direito de receber e a obrigação de quem tem que pagar. Então sexta-feira acontecem esses movimentos às vezes. Então a gente não teve movimento correlacionado lá fora, movimento estranho. Minério de ferro estava caindo, deixa eu ver se foi isso mesmo. Sim, caiu. Só o petróleo que subiu, mas a gente não estava com movimento correlacionado. Inclusive, em relação ao real, foi uma das moedas mais valorizadas na sexta-feira. Então, movimento bem fora do correlacionado lá fora, possivelmente por causa das opções. E aí que tá. Se a gente não teve um movimento correlacionado por causa das opções, será que amanhã, que é um dia normal, vai devolver o movimento e fazer o movimento que deveria ter feito na sexta? Porque sexta lá fora subiu e a gente caiu. Será que amanhã vai ter agora, como é que fala, o equilíbrio? Não sei.
Tem essa questão macroeconômica também. Em relação, deixa eu ver o que eu tinha que ressaltar. Basicamente isso. Da notícia eu deixo para falar do índice que vai afetar mais. Então, por isso do dólar, só isso que eu tinha que ressaltar mesmo. Essa semana do dia 24 de julho.